Olá, bem-vindo ao meu momento leitura bíblica, a Bíblia narrada. Hoje, 4 de abril de 2024, segundo Crônicas 2. O rei Salomão resolveu construir um templo para a adoração de Deus, o Senhor, e também um palácio para si mesmo. Contratou 70.000 homens para carregarem o material e 80.000 para cortarem pedras nas montanhas, e colocou 3.600 chefes para dirigirem o trabalho. Depois mandou a Hirão, rei de Tiro, a seguinte mensagem: Você vendeu ao meu pai, o rei Davi, cedros para que ele construísse o seu palácio. Agora faça o mesmo comigo. Estou pronto para construir um templo onde o Senhor, meu Deus, será adorado. Será um lugar santo onde queimaremos incenso cheiroso em adoração a Deus e lhe apresentaremos sempre os pães sagrados. Todas as manhãs e todas as tardes oferecemos em sacrifícios animais que serão completamente queimados. Faremos a mesma coisa nos sábados, nas festas da lua nova e nas outras festas, em honra do Senhor nosso Deus. É nossa obrigação fazer isto para sempre. Vou construir um templo enorme, pois o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Mas se Deus não cabe, mas sem Deus, mas se Deus não cabe nem mesmo no céu, que é tão grande, quem pode construir um templo para ele? E quem sou eu para levantar um templo digno de Deus, a não ser que seja um lugar onde se queime incenso em honra dele? Portanto, mande-me um homem que saiba trabalhar em ouro, prata, bronze e ferro, que saiba fazer tecidos de fios de lã púrpura, vermelha e azul, e que saiba entalhar madeira. Ele trabalhará em Judá, em Jerusalém, com os meus artesãos que foram contratados por Davi, o meu pai. Sei que os seus trabalhadores sabem cortar árvores, portanto, mande-me do Líbano madeira de cedro, de pinho e de sândalo. Os meus homens trabalharão junto com os seus, a fim de preparar muita madeira, pois o templo que vou construir será grande e maravilhoso. Para os seus trabalhadores que vão cortar as árvores, eu fornecerei 2.000 toneladas de trigo, 2.000 toneladas de cevada, 400.000 litros de vinho e 400.000 litros de azeite. Em resposta, o rei Hirão mandou a Salomão a seguinte carta: O Senhor Deus ama o seu povo e por isso fez com que fosse o rei deles. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, o Criador do céu e da terra. Louvado seja Deus que deu ao rei Davi um filho tão cheio de sabedoria, tão inteligente e prudente, que vai construir um templo para Deus e um palácio para si mesmo.
E agora eu vou lhe mandar Urã, um mestre artesão inteligente e capaz. A sua mãe pertencia à tribo de Dan e o seu pai era da cidade de Tiro. Ele trabalha em ouro, prata, bronze, ferro, pedra e madeira. Sabe fazer tecidos de linho fino e de fios de lãs púrpura, azul e vermelha. É perito também em obras de entalhe e sabe executar qualquer desenho que lhe seja apresentado. Ele trabalhará com os seus artesãos e com os artesãos do rei Davi, o seu ilustre pai. Eu peço que você nos mande o trigo, a cevada, o vinho e o azeite que prometeu. Nós cortaremos nos montes Líbanos todas as árvores que você precisar. Levaremos as toras até o mar, faremos jangadas com elas e as levaremos por mar até o porto Jope. Dali você as levará para Jerusalém. O rei Salomão fez uma contagem de todos os estrangeiros que moravam em Israel, como Davi, o seu pai, tinha feito. Havia no país 153.600 estrangeiros. Salomão separou 70.000 deles para carregarem o material, 80.000 para cortarem pedras nas montanhas e 3.600 como chefes para dirigirem o trabalho. Segundo Crônicas 3. Salomão começou a construir o templo do Senhor Deus em Jerusalém, no Monte Moriá, onde Deus havia aparecido ao rei Davi, o pai de Salomão. O lugar que Davi tinha escolhido era o terceiro de malhar trigo de Araúna, o Jebuseu. Salomão começou a construção no segundo mês do quarto ano do seu reinado. O templo que Salomão construiu media 27 metros de comprimento por 9 de largura, de acordo com o padrão antigo. A sala de entrada tinha 9 metros de largura, que era a mesma largura do santuário, e a sua altura era de 9 metros. Salomão revestiu de ouro puro o lado de dentro da sala. Ele forrou de madeira de pinho o lugar santo, revestiu de ouro puro a madeira e fez entalhes de figuras representando palmeiras e corrente. Enfeitou o templo com pedras preciosas e com ouro do país de Parvaim. Revestiu de ouro as vigas, os batentes, as paredes e as portas do templo e mandou gravar figuras de querubins nas paredes. A sala inteira, isto é, o lugar santíssimo, media 9 metros de comprimento por 9 de largura, que era a mesma largura do templo. Para revestir as paredes do lugar santíssimo, foram usados mais de 20.000 quilos de ouro. O ouro usado para dourar os pregos pesava mais de meio quilo, e as paredes das salas de cima também foram revestidas de ouro.
Salomão mandou fazer 2 querubins de madeira que foram folheados a ouro e os colocou no lugar santíssimo. Cada querubim tinha 2 asas e cada asa media 2,25 metros de comprimento. Os querubins estavam com as asas estendidas de madeira, que as asas de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede, e no meio da sala a asa de um tocava na asa do outro. Portanto, as asas se estendiam por 9 metros, de uma parede à outra. Os querubins estavam de pé, olhando para o lugar santo. Salomão mandou fazer uma cortina para o lugar santíssimo. Era tecida de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e bordada com figuras de querubins. O rei mandou fazer 2 colunas, cada uma medindo 15,5 metros de altura, e as colocou em frente do templo. Cada coluna tinha no alto um remate de 2,20 metros de altura. O alto das colunas era enfeitado com um desenho de correntes entrelaçadas e de romãs de bronze, que era em número de 100. As colunas foram postas na frente da entrada do templo. A queda ficava no lado sul e se chamava Jaquim, e a que ficava no lado norte se chamava Boaz. Segundo Crônicas 4. Salomão mandou fazer um altar de bronze de 9 metros de comprimento por 9 de largura e 4,5 de altura. Também mandou fazer um tanque redondo de bronze com 2,25 metros de profundidade, 4,5 metros de diâmetro e 13,5 metros de circunferência. Ao redor da borda de fora do tanque, que media 13,5 metros, havia 2 carreiras de figuras de touro de bronze que tinha sido fundida todas em uma só peça junto com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 touros de bronze que olhavam para fora. 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste e 3 para o sul e 3 para o leste. A grossura das paredes do tanque era de 4 dedos. A sua borda era como a borda de um copo, curvando-se para fora como as pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de mais ou menos 60.000 litros. Fizeram também 10 bacias nas quais era lavado tudo o que se usava para os sacrifícios dos animais. 5 bacias foram colocadas no lado sul do templo e 5 do lado norte. A água do tanque era para os sacerdotes se lavarem. Fizeram 10 candelabros de ouro, como havia sido ordenado. Eles foram colocados no templo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. Fizeram também 10 mesas que foram postas no templo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. Fizeram também 100 vasilhas de ouro,
construíram o pátio interno para os sacerdotes e o pátio principal. As portas dos pátios foram revestidas de bronze. O tanque foi colocado no canto sudeste do templo. Hurã fez também caldeirões, pás e bacias, e assim terminou todo o trabalho encomendado pelo rei Salomão para o templo de Deus. Esta é a lista do que ele fez: 2 colunas, 2 remates em forma de taça que ficavam no alto das colunas, desenhos de correntes entrelaçadas de cada remate, 400 romãs de bronze em 2 carreiras ao redor do desenho de cada remate, 10 carretas, 10 bacias, um tanque, 12 touros que sustentavam o tanque, panelas, pás e garfos, como Salomão havia ordenado. Hurã, o mestre artesão, fez de bronze pólido todas as panelas, pás e garfos para o templo de Deus, o Senhor. O rei mandou que tudo fosse feito na fundição que ficava entre Sucote e Zereda, no vale do rio Jordão. Esses objetos de bronze que Salomão mandou fazer eram tantos que o seu peso nunca foi calculado. Salomão também mandou fazer templo, para o templo os seguintes objetos de ouro: o altar, as mesas para os pães oferecidos a Deus, os candelabros e as lamparinas de ouro puro que ficava acesa em frente ao altar santíssimo, conforme havia sido ordenado, as flores, as lamparinas e as tenazes, as tesouros de cortar pavio de lamparinas, as vasilhas, os pratos para o incenso e os braseiros. Todos esses objetos foram feitos de ouro puro. As portas de entrada para o lugar santo e as portas do lugar santíssimo também eram de ouro. Segundo Crônicas 5. Quando o rei Salomão terminou todo o trabalho do templo, colocou na sala do tesouro do templo todas as coisas que Davi, seu pai, havia separado para Deus, o Senhor, isto é, a prata, o ouro e outros objetos. Aí o rei Salomão mandou que todos os chefes das tribos e dos grupos de famílias de Israel se reunissem em Jerusalém a fim de levar a arca da aliança do Senhor de Sião, a cidade de Davi, para o templo. Todos os israelitas se reuniram no 7º mês, durante a festa das barracas. Quando todos os chefes chegaram, os levitas pegaram a arca da aliança e a levaram para o templo. Os sacerdotes, os levitas, levaram também a tenda da presença de Deus com todo o seu equipamento para o templo. O rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram em frente da arca da aliança e ofereceram em sacrifício um grande número de ovelhas e touros, tanto que nem dava para contar. Então os sacerdotes levaram a arca para dentro do templo e a colocaram onde devia ficar, no lugar santíssimo, debaixo
das asas dos querubins, pois as suas asas estendidas cobriam a arca e os cabos usados para carregá-la. As pontas dos cabos podiam ser vistas por qualquer pessoa que ficasse diretamente em frente ao lugar santíssimo, mas não podia ser vista de nenhum outro lugar. Os cabos ainda estão ali até hoje. Dentro da arca estava somente as duas placas de pedras que Moisés havia colocado ali quando, no Monte Sinai, o Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas. Depois que eles saíram do Egito, os sacerdotes se prepararam para sair do templo. Todos os que estavam ali haviam se purificado, sem levar em conta o grupo a quem pertencia, e todos os levitas que eram músicos, isto é, Asaf, Irmã e Gedunto, e os membros dos seus grupos de famílias estavam de pé no lado leste do altar, vestidos de roupas de linhos e com pratos musicais, harpas e liras nas mãos. Junto com eles estavam 120 sacerdotes que sabiam tocar trombetas. Aí todos juntos começaram a tocar as trombetas e a cantar em voz alta para dar graça a Deus, o Senhor, e o louvarem com com acompanhamento de trombetas, pratos e outros instrumentos musicais. Eles louvaram a Deus e cantaram assim: Louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Quando os sacerdotes estavam saindo, uma nuvem encheu o templo de Deus, o Senhor, com glória do Senhor. Por isso, eles não puderam voltar para dentro a fim de realizar os seus autos de culto. Segundo Crônicas 6. Então Salomão orou assim: Ó Senhor Deus, tu resolvestes viver entre as nuvens escuras, mas agora eu construí para ti uma casa, um lugar onde viverás para sempre. Aí Salomão virou, olhou para o povo que estava todo de pé e pediu a bênção de Deus para todos. Depois disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, pois pelo seu poder ele cumpriu a promessa que tinha feito a Davi, o meu pai, quando lhe disse: Desde o dia em que tirei o meu povo do Egito, eu não escolhi nenhuma cidade de todas as tribos de Israel para ali construir um templo a fim de ser adorado nele. Nem escolhi nenhum homem para governar o meu povo de Israel, mas agora escolhi Jerusalém como o lugar onde serei adorado, e escolhi você, Davi, para governar o meu povo. E Salomão continuou: Davi, o meu pai, tinha planos de construir um templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem quando planejou construir um templo para mim, mas você não o construirá. Será o seu filho que construirá o meu templo. E agora o Senhor
cumpriu a sua promessa. Eu fiquei no lugar do meu pai como rei de Israel e construí o templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Ali eu coloquei a arca da aliança, onde estão guardadas as placas de pedras da aliança que o Senhor Deus fez com o povo de Israel. Então, na presença de todo o povo, Salomão ficou em frente do altar e levantou as mãos. Ele havia mandado construir no pátio do templo um estrado quadrado de bronze que media 2,20 m em cada lado e 1,30 m de altura. Ele subiu no estrado e, na presença de todo o povo, se ajoelhou, levantou as mãos para o céu e orou assim: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti no céu ou na terra. Tu és fiel à aliança que fizeste com o teu povo e lhes mostras o teu amor quando eles com todo o coração vivem uma vida de obediência a ti. Pelo teu poder cumpriste a promessa que fizeste a Davi, o meu pai. No dia de hoje, todas as palavras da tua promessa foram completamente cumpridas. E agora, ó Senhor Deus de Israel, eu te peço que cumpras a outra promessa que fizeste ao meu pai, quando lhe disseste que sempre haveria um descendente dele governando como rei de Israel, contanto que eles te obedeçam com o mesmo cuidado com que ele obedeceu. Portanto, ó Deus de Israel, fazer com que se cumpra aquilo que prometestes a teu servo Davi. Mas será que de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas, que aqui na terra tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu? Como poderia este templo que eu construí ser bastante grande para isso? O Senhor meu Deus, eu sou teu servo, escuta a minha oração e atende os pedidos que te faço. Olha, olha de dia e de noite para este templo, o lugar que escolheste para nele serem adorado. Ouve-me quando eu morar com o rosto virado, quando eu orar com o rosto virado para este lugar. Escuta as minhas orações e as orações do teu povo quando eles orarem com o rosto virado para cá. Sim, da tua casa no céu, ouve-nos e perdoa-nos quando alguém for acusado de prejudicar outra pessoa e de for trazido ao teu altar neste templo e jurar que é inocente. Ó Deus, ouve do céu e julga os teus servos, castiga o culpado como ele merece e declara que não tem culpa aquele que foi inocente, recompensando-o como ele merece. Quando por ter pecado contra ti, o teu povo de Israel for derrotado pelos seus inimigos, e quando ele se virar para ti e vier a este templo para te louvar e pedir o teu perdão, escuta-o do céu, perdoa o pecado do teu povo e leva-o de volta para a terra que deste a eles e aos seus antepassados. Quando o céu se fechar e não chover, porque o teu povo pecou contra ti, então eles se arrependerem
e virarem o rosto na direção deste templo, e orarem e te louvarem, depois que os tiverem castigado, escuta-os do céu. Perdoa os pecados dos teus servos, o povo de Israel, e ensina-os a fazer o que é direito. Então, ó Deus, fazer cair chuva sobre esta tua terra, que deste ao teu povo para ser deles para sempre. Quando nesta terra houver falta de alimento, ou houver pragas, ou as colheitas forem destruídas por ventos muito quentes, ou por bandos de gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos seus inimigos, ou quando houver peste ou doença entre o povo, escuta as suas orações. Se alguém do teu povo de Israel, sentindo o peso das tuas desgraças e do seu sofrimento, estende as mãos na direção deste templo e ora. Escuta a sua oração. Ouve o teu povo do teu lar no céu e perdoa-o e ajuda-o. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Trata cada pessoa como merece, para que o teu povo te tema e te obedeça todo o tempo em que eles viverem na terra que desde aos nossos antepassados, quando um estrangeiro quer viver numa terra bem longe daqui, ouvir falar da tua fama e das tuas grandes coisas que tem feito, e vier te adorar e orar com o rosto virado para este templo. Ouve a sua oração lá do céu, onde vives, escuta-o e faze-o tudo o que ele te pedir, para que todos os povos da terra possam te conhecer e temer como faz o teu povo de Israel. Então eles ficarão sabendo que este templo que eu construí é o lugar onde deve ser adorado. Quando ordenares que o teu povo saia para a guerra contra os seus inimigos, e o teu povo orar a ti, virado para esta cidade que escolhestes e para este templo que construí em honra do seu nome, escuta do céu as suas orações e os seus pedidos, ouve-os e dá-lhes a vitória. Quando o teu povo pecar contra ti, e não há ninguém que não peque, e na tua ira deixares que os seus inimigos os derrotem e os levem como prisioneiros para alguma terra inimiga, longe ou perto daqui. Escuta as orações do teu povo, se ali naquela terra eles se arrependerem e orarem a ti, confessando que foram pecadores e maus. Ouve as suas orações, ó Deus, se naquela terra eles verdadeiramente e sinceramente se arrependerem e orarem a ti, virado na direção desta terra que desde os nossos antepassados, desta cidade que escolheste e deste templo que construí em honra do teu nome. Escuta as orações deles do teu lar no céu, ouve e as dá-lhes a vitória. Perdoa os pecados que o teu povo tem cometido contra ti. Agora, ó meu Deus, olha para nós com simpatia e ouve as orações que foram feitas neste lugar. Levanta-te, ó Senhor Deus, e vem para o teu lugar de descanso junto com a arca da aliança.
que representa o teu poder, os teus sacerdotes façam sempre o que tu queres e que todo o povo fiquem alegre por causa da tua bondade. Ó Senhor Deus, não rejeiteis o rei que escolheste. Lembra do teu amor para com o teu servo Davi.